Hoje, neste abençoado dia de sábado, tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com um sermão intitulado Venham ao Espírito e à Noiva. Depois de Deus ter registado todos os 66 livros da Bíblia, Ele deixou um aviso no final. Vamos encontrar o seu aviso ao voltarmos para Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Vejamos Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Em termos simples, isto significa não acrescentar nada. Vejamos o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, por outras palavras, se alguém subtrair palavras da Bíblia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isto significa não tirar nada. Quem acrescentar, trará o desastre sobre si mesmo. Quem tirar, perderá o privilégio de entrar no reino dos céus. Este ensinamento não nos exorta a nem acrescentar nem subtrair, mas a seguir fielmente os ensinamentos que Deus nos deu, tal como eles são. Por isso, nós temos de ver claramente a quem a Bíblia direciona todos os que esperam o céu eterno, sem acrescentar ou tirar dela. Hoje em dia, muitas pessoas não têm um padrão para discernir e compreender a verdade e a falsidade. Quando algo se alinha com as suas próprias preferências ou é apoiado por muitas pessoas, é fácil para elas considerá-lo como verdadeiro e rejeitar o oposto como falso ou errado. No entanto, o verdadeiro padrão para tudo não é a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos foi dada para a nossa salvação. Hoje, vamos descobrir a quem Deus nos disse para irmos e encontrar o caminho para a vida eterna, sem acrescentar ou subtrair à Bíblia. Passemos a Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. O que é que eles dizem? Vem. A quem deve ir a humanidade? A Bíblia registra claramente, vindo ao Espírito e à noiva. E então, o versículo seguinte diz, não acrescentem nem tirem destas palavras. Irmãos e irmãs, a Bíblia já nos dá as respostas sobre em quem devemos confiar e a quem devemos confiar as nossas almas. Mesmo que possam surgir grandes teorias ou grandes hipóteses, quem devemos procurar? Temos de procurar o Espírito e a noiva. Esta é a última palavra da Bíblia e o pedido de Deus. Vejamos novamente o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Diz, venham ao Espírito e à noiva e recebam de graça a água da vida. Simplificando, a água da vida é a vida eterna que Deus nos dá, não é? Em relação a esta cena, vejamos João, capítulo 4, versículo 5. João, capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta.
Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria. O que é que ele lhe teria dado? Água viva." Simplificando, ele teria dado a ela a água da vida. Esta é uma cena em que Jesus conversou com uma mulher junto a um poço numa aldeia chamada Sicar, em Samaria. Se ela soubesse quem é que lhe pedia de beber, o que é que ela lhe teria pedido? Ela teria pedido a água da vida. Este é um ponto muito importante. Passemos ao versículo 14. Vejamos o versículo 14. "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva estão a chamar: "Vem." E estão a dizer: quem tiver sede, que receba a água da vida. No livro de João capítulo 4, Jesus estava a falar com uma mulher num poço em Sicar, dizendo: "Se conheceras quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Que poder tem a água da vida? Ele desperta-nos para o facto de que ela se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Portanto, podemos confirmar que o papel da água da vida está intimamente relacionado com a vida eterna através de Apocalipse capítulo 22 e João capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 22 está escrito que o Espírito e a noiva dão a água da vida. Mas em João capítulo 4, Jesus menciona que só Ele dá a água da vida. E em João capítulo 4, "Se conheceras quem é o que te pede, dá-me de beber." Este é um ponto muito importante. A mulher samaritana de uma cidade chamada Sicar, que o tratou como um simples estranho, foi lembrada de que se ela soubesse quem era que lhe pedia de beber, ela teria pedido a ele a água da vida, que dá a vida eterna. Passemos ao capítulo 7 de João. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, o que vai fluir? Do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba." De acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva proclamam: "Quem quiser venha a nós e receba a água da vida." No entanto, em João capítulo 4 e João capítulo 7 está registado que só Jesus dá a água da vida. Vejamos Isaías capítulo 49, versículo 8. Diz ainda o Senhor: "No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto." Versículo 10. "Não terão fome,
E o que mais? Nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que dele se compadece? Quem é ele? Aquele que tem compaixão deles é Deus. O próprio Deus os guiará e os conduzirá. Para onde ele os conduzirá? Aos mananciais das águas. Aqui, quem guiará e conduzirá a humanidade aos mananciais de água, ou seja, à fonte de água viva. Ensina-nos que Deus guiará a humanidade e a conduzirá à fonte da água da vida. Vejamos Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. E que mais? Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, quem é o Cordeiro? Ele é Jesus. O que ele fará? Os apacentará e os guiará. Para onde ele os conduzirá? Para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Como podemos ver, está escrito que o Cordeiro conduzirá todos aqueles que devem ser salvos às fontes de água viva. Em Isaías capítulo 49, versículos 8 a 10, está escrito que Deus os guiará e os conduzirá às fontes de água. É a mesma mensagem. Em Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva gritam: Quem tiver sede, que venha a nós. Mas de acordo com João capítulo 4 e capítulo 7, quem é aquele que dá aos homens a água da vida? É claramente mostrado que é o próprio Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, está escrito que o Espírito e a noiva darão a água da vida. Então, quem é a noiva? Vejamos Zacarias capítulo 14, para ver como a Bíblia descreve a fonte da água da vida. Zacarias capítulo 14. Vejamos o versículo 7. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão. De onde é que correrão? De Jerusalém. Por outras palavras, a Bíblia diz-nos que a fonte de água viva é Jerusalém. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. As palavras de Isaías capítulo 49 e de Apocalipse capítulo 7 esclarecem-nos que o próprio Deus conduzirá o seu povo, que deve ser salvo, à fonte de água viva. Então, o que significa que Deus Pai nos está a conduzir a Jerusalém, a fonte de água viva nesta época? Isto significa que Ele nos guiará, nos despertará e nos fará saber quem é Jerusalém. Por esta razão, no caderno manuscrito do Pai, diz: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. A quem Ele nos está a conduzir agora? Quem é a fonte da água da vida? Não é esta a cena em que Ele nos conduz à Mãe Jerusalém Celestial?
Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental, no verão e no inverno. A Bíblia ensina-nos quem é a fonte de água viva. Então, vejamos a quem se refere a Jerusalém aqui mencionada, recorrendo ao livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem é Jerusalém? Nossa mãe. Há 2000 anos, numa cidade chamada Sicar, Jesus disse: se conheceras quem te está a pedir de beber, ter-lhe-ias pedido água viva. Isto corresponde ao Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ele é Deus, o Espírito Santo, a imagem masculina de Deus. No entanto, de acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quem dará a água da vida? O Espírito e a noiva a darão. Uma vez que a palavra noiva também está registada, podemos ver que há outro papel para Deus em relação à noiva. Conduzir todas as pessoas que serão salvas à fonte da água da vida. Este é outro papel de Deus. Por outras palavras, podemos confirmar que o papel de Deus, o Espírito Santo, é conduzir os seus filhos à Mãe Jerusalém Celestial, a noiva. No livro de Zacarias, capítulo 14, está escrito: naquele dia, água viva fluirá de Jerusalém. De acordo com Gálatas, capítulo 4, quem é Jerusalém? Diz que a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Em última análise, Deus Pai veio a esta terra uma segunda vez para despertar os filhos de Sião, para Deus Mãe, a fonte da água da vida. No caderno manuscrito do Pai, ele registou o ensinamento: eu sigo a Mãe. E esclareceu-nos que devemos segui-la também, referindo-se a João capítulo 13, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso, todos nós devemos seguir graciosamente os ensinamentos de Deus, no Evangelho que o Pai e a Mãe estão a conduzir. Então, o que devemos fazer nesta época? Vejamos Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. A quem Ele irá estabelecer? Ele estabelecerá Jerusalém. De acordo com o livro de Gálatas, capítulo 4, quem é Jerusalém? Assim, ele estabelecerá a mãe, para que todos os filhos de Sião venham a ela corretamente. Está escrito em Isaías capítulo 62, versículo 7. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. E o que é que ele fará com ela? A ponha por objeto de louvor na terra. Os guardas sobre os muros de Jerusalém nunca devem ficar em silêncio, de dia ou de noite. Eles devem proclamar, testemunhar e pregar sobre Jerusalém. Nesta época, devemos pregar o dia de sábado, a Páscoa, as 7 festas de 3 tempos e todas as leis da nova aliança. No entanto, só quando conhecemos o Pai e a Mãe é que podemos chegar ao Pai e à Mãe. Mesmo que alguém tenha outro conhecimento em abundância, não pode vir ao Pai e à Mãe, a fonte da água da vida, que podem conceder-lhe a bênção da vida eterna. Mesmo no tempo de Jesus, os judeus não podiam receber Deus que veio a esta terra, apesar de terem muito conhecimento da lei. Por esta razão, a salvação nunca lhes foi concedida. Deus quer que nos dirijamos ao Espírito e à noiva, que nos podem dar a bênção da água da vida, a vida eterna. E diz em Apocalipse capítulo 22,
Nunca acrescentem ou tirem das palavras de Deus. Certifiquem-se de que procuram o Espírito e a noiva e vão ter com eles. Isto é o que Deus pede à humanidade que faça no final dos 66 livros da Bíblia. O mundo está a ficar mais escuro dia após dia. Eles tratam todos os grandes ensinamentos de Deus na Bíblia apenas como mitos ou contos de fadas. Em alguns países europeus, diz que cada vez mais pessoas estão a afastar-se gradualmente de acreditar na Bíblia. Dentro do ensinamento da verdade, de que a Bíblia é verdadeira, nós podemos compreender que Deus suspendeu a terra sobre nada e explicou o ciclo da água através da obra de Jó, que foi escrita há cerca de 3.500 anos. Além disso, através dos capítulos 2, 7 e 8 de Daniel, com que precisão a Bíblia explica a ascensão e queda dos reinos da Babilônia à Medo-Pérsia, da Medo-Pérsia à Grécia e da Grécia a Roma. Mesmo quando os reinos ainda não tinham aparecido, Deus já tinha explicado claramente como se desenrolaria a história deste mundo. Por isso, o que devemos fazer com todas as palavras da Bíblia? Não acrescentem nem tirem. Tudo será certamente cumprido como está escrito. Então, não apenas nós, mas quem é que as pessoas que vivem nesta aldeia global devem procurar? Temos de os guiar para que possam vir ao Espírito e à noiva e pregar a glória de Jerusalém a todos os povos em Samaria e até aos confins da terra. Deus até diz: somente aqueles que recebem a água da vida, dada pelo Espírito e pela noiva, serão meus filhos. Vamos confirmar claramente em Apocalipse capítulo 21. Vejamos Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que é que isto significa? Uma vez que estas palavras são 100%, 1000%, 10.000% fiáveis, temos de confiar nelas absolutamente. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei. Quem será ele? Deus, e ele me será filho. O que acontecerá àqueles que vêm para e que têm fé e convicção no Espírito e na noiva, as fontes da água da vida, que lhes permitem beber a água da vida? Deus deixou-nos saber claramente que eles serão seus filhos. Apocalipse capítulo 22 ensina-nos que estes filhos reinarão como reis no reino dos céus, para sempre. Passemos ao capítulo 22. Vejamos o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E o que é que eles vão fazer? Reinarão pelos séculos dos séculos. No capítulo 22, versículo 1, podemos ver as características daqueles que reinarão para todo sempre. Vejamos o capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou. O que é que o anjo mostrou? O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. De acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 7, de quem fluía a água da vida? Fluía de Jerusalém. No livro de Apocalipse capítulo 22, não menciona Jerusalém. Está escrito que a água da vida flui do trono de Deus. Para aqueles que o veem de forma simplista, é fácil interpretá-lo mal. No entanto, Deus está a explicar a mesma coisa. Vejamos Jeremias capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém. De quem é o trono que chamarão de Jerusalém? De trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações. Em Apocalipse capítulo 22, diz que a água da vida fluirá do trono de Deus. E em Zacarias capítulo 14, versículos 6 a 8, diz que a água da vida fluirá de Jerusalém. Será que estes versículos estão a falar de duas coisas diferentes? Eles têm o mesmo significado. Quem é Jerusalém? Ela é a nossa mãe. A Bíblia explica isto de vários ângulos, às vezes como o trono do Senhor, outras vezes como Jerusalém. Finalmente, encontramos em Jeremias capítulo 3, versículo 17, que Jerusalém é revelada como o trono do Senhor, ou seja, o trono de Deus. Não significa isto que a água da vida fluirá de Jerusalém. Há 2000 anos, quando Jesus estava a falar com uma mulher samaritana numa cidade chamada Sicar, ele disse: se conheceras quem é que te pede de beber, pedirias a ele água viva. Isto é verdade também nesta época. Se as pessoas soubessem quem são o Espírito e a noiva, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, teriam ido sem demora ao Espírito e à noiva e pediriam a água da vida. A água da vida tornar-se-á uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Por isso, devemos pedir ao Espírito e à noiva a vida eterna. Só então poderemos regressar ao eterno reino dos céus, um mundo onde não há mais morte. Além disso, como é que Deus nos vai chamar? Vós sois meus filhos, vós sois minhas filhas. Hoje, nós reunimos-nos em resposta ao chamado do Espírito e da noiva, que dizem: vem. Nós guardamos o sábado e a Páscoa, como Deus nos ensinou. Guardamos as 7 festas de 3 tempos e andamos com o pai e a mãe em todos os regulamentos da nova aliança. Deus está a preparar os tronos gloriosos, onde reinaremos para todo o sempre. Não precisamos de prestar atenção a histórias inventadas por algumas pessoas. Eu espero que vivamos uma vida mais abençoada, produtiva e esperançosa todos os dias, com fé na promessa que Deus nos concedeu. O Pai Celestial e a Mãe Celestial deram-nos esperança. Não deveríamos dar-lhes sempre graças, glória e louvor. Agora, a economia não é boa e muitas situações são desfavoráveis. Estamos a viver numa época que dificulta e empobrece a vida das pessoas. No entanto, esta vida não é tudo, não é? Pensando no reino dos céus, para onde iremos depois de passar por este mundo temporário? Vamos superar as dificuldades e sofrimentos que estamos a viver temporariamente hoje.
para que nos possamos tornar-nos membros da família celestial, que gozarão da vida eterna e das bênçãos no eterno reino dos céus. Somos felizes porque temos Deus, o nosso Pai e a nossa Mãe. Também estamos felizes porque existe o reino dos céus. Estamos ainda mais felizes porque estamos juntos. Embora todos vivam num mundo onde apenas existe o eu, devemos viver no mundo do nós, cuidando uns dos outros. Tornemo-nos força e coragem uns para os outros, guardando graciosamente o mandamento dado pelo Pai e pela Mãe: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando nos esquecermos da nossa esperança no reino dos céus, para onde vamos? A dor, a angústia e a ansiedade surgirão nos nossos corações. Uma vez que Deus está a acumular bênçãos ainda maiores no reino dos céus, eu peço a todos vós que corram diligentemente em direção a elas. Com isto, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.